Boa noite. E boa noite aos amigos que estão lá acompanhando no Facebook também. Vamos aqui para os nossos recadinhos. Hoje eu vou inverter. Estava falando com o Márcio. Vocês assistiram aquele vídeo que estava passando aqui? É um trabalho que nós temos às segundas-feiras, às 20 horas. É um trabalho para os dependentes químicos, ok? Pode ser pelos problemas das drogas, do álcool. Esse trabalho acolhe as famílias. Pai, mãe, se tiver problema. Um pai e uma mãe passam momentos difíceis quando tem um filho, uma filha nessa situação. Venha, passa no plantão, eles encaminham, orientam, inclusive o Marcinho faz parte desse trabalho. É um amor, um carinho tão grande que eles acolhem as famílias que passam por esse problema. Temos ali uns 10, 12 trabalhadores muito bem preparados para atender quem precisa, tá bom? Não nos esqueçamos dos nossos celulares, ainda dá tempo de desligar. Vai que ele toca aí na hora da palestra e vai ficar ruim, né? Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Alguém está vindo pela primeira vez? Oh, todo mundo já está... o palestrante está falando que estão veteranos, né? É isso aí. Continua a campanha das cestas básicas, as 400 cestas, um pouco mais todos os meses. Nós batemos bastante nessa tecla das cestas, porque às vezes chega lá no final do mês, tem as dificuldades para poder compor a cesta. Falta o óleo, falta açúcar, falta alguma coisa. Então a gente pede bastante para que o público nos ajude, né? Pode ajudar no Pix, pode ajudar da melhor forma possível que vocês queiram, tá bom? O Evangelho pelo Zoom continua, todos os dias de segunda a sexta-feira. Interessante que a gente divulga aqui e tem dado bom resultado. O pessoal que às vezes está assistindo no Face acaba entrando, pai, mãe, então tá muito bom o retorno que o pessoal está nos dando com esses avisos. Recados dados, vamos para a programação da noite. Hoje o time das terças-feiras está completo aí. Nós vamos... O Marcos está sério, né? Então nós vamos iniciar com a leitura do Evangelho, mensagens e prece inicial com a Cláudia. Depois, a Magda Bária vai fazer as vibrações hoje. E a prece final. E hoje nós temos conosco o nosso querido Marcos Antônio Ricciardi. Já é um companheiro aí, um veterano, há muito tempo aqui da equipe. Você que deu a palavra de veterano, hein, bicho? Gostei. Marcão faz tempo que trabalha aqui com a gente, faz as palestras quando solicitado. Um trabalhador sempre atende os pedidos nossos, né? Então vamos nos preparar. Vamos esquecer por uns instantes, vamos nos acalmando aí nos nossos lugares. Vamos procurando a paz, a tranquilidade. Deixando um pouquinho os nossos problemas lá fora. Todos nós temos a correria do dia a dia, mas o momento é esse. Vamos nos acalmando e procurando nos ater aqui em tudo que vai acontecer, para que ao sair possamos estar mais tranquilos, mais calmos, serenos. É o que nós precisamos e muito, né? Vamos iniciar, Claudinha. Boa noite. Do livro de mensagens Vigiai e Orai, Carlos Bocelli, irmão José. Criar oportunidades. Esquematiza as tuas prioridades e não deixes para depois as coisas essenciais. Não absorvas todo o tempo com questões sem relevância para a tua felicidade.
Coisas e objetos não são mais importantes que pessoas. Problemas materiais que representam mais ou menos dinheiro para o teu bolso podem ser adiados. Nada mais importante que o investimento da paz. Sacrifica os teus interesses imediatos ao que te proporcionará alegria duradoura. Os que te amam carecem mais de tua presença do que de teu talão de cheques. As tuas dádivas amoedadas nunca te substituirão no carinho de que deves aos teus. Aprende a criar oportunidades de estar com os que te alimentam o espírito e se constituem no teu ponto de referência moral na vida. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições. Item 6. Mas se há males nesta vida, de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Assim também os acidentes que nenhuma providência pôde evitar, os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença, sobretudo aqueles que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, a imbecilidade, etc. Vamos então, fechando os nossos olhos, mantendo o nosso pensamento em Jesus, e vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma terça-feira, aqui nessa casa de paz e amor em Jesus, onde nos acolhe com todo o seu amor, nos trazendo aprendizados, nos fortalecendo, e vamos pedir que Ele envolva o palestrante dessa noite, que Ele possa trazer as melhores palavras e tudo aquilo que Ele preparou com todo carinho para nós, e que possamos aproveitar esses ensinamentos, possamos sair daqui melhores, abagajados, prontos para mais uma semana. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite também às pessoas que nos acompanham pelas mídias digitais. E hoje nós vamos abordar um tema muito profundo e muitas vezes desafiador, como foi lido do Evangelho, as causas anteriores das aflições. Eu digo que é desafiador porque a aflição é muito pessoal. Cada um tem a sua dor, cada um sente a sua dor de uma maneira. Então, o que eu trouxe aqui foi algo que pudesse amenizar, que pudesse dar uma outra visão sobre essa dor e auxiliar no caminho de uma melhora, de uma serenidade. Então, vamos lá. Com certeza, alguém que está aqui entre nós conhece alguma pessoa que tomou a decisão de romper com tudo o que diz respeito à religiosidade e à espiritualidade. E quando perguntado o porquê que ele rompeu com a religião, ele diz de maneira muito sincera: rompi porque a religião não explica a dor. E se há um Deus,
Se de fato um Deus existe, ele não poderia permitir que certas dores ocorressem com as pessoas. Então, quando nós observamos a vida do berço ao túmulo, somente do berço ao túmulo, parece que algumas pessoas receberam uma cota maior de sofrimento, ao passo que outros, uma dose mais generosa de felicidade e de sorte. E então nos surgem questionamentos, ou em até muitos casos, uma dúvida ou até uma crise de fé. Por que sofremos? Por que algumas pessoas enfrentam dificuldades desde o nascimento? Por que certos indivíduos parecem carregar provas tão pesadas? Existe justiça divina diante de tantas desigualdades? Ficam as perguntas. E existe ainda uma situação um pouco mais intrigante. Parece que algumas criaturas, não obstante o seu mau caráter, não obstante praticarem o mal, não obstante a sua violência e a sua maldade, prosperam. Têm sorte e se dão muito bem, ao passo que outras, embora extremamente honestas, mas são criaturas de moral, têm um comportamento irrepreensível, mas enfrentam circunstâncias mais dolorosas. E diante disso, eu peguei uma frase do Haroldo Dutra, numa palestra que ele deu, que achei que foi bem colocada. Ele fala assim: se a dor fosse uma safra de soja, parece que Deus distribuiu os grãos de modo desigual. Cada um recebe de um tamanho, né, da safra. Surge então a inevitável pergunta: se Deus existe e se Ele é justo, por que Ele permite que os maus tenham sucesso e os bons sofram? Essa talvez seja a grande questão da humanidade e que não tem como fugir dela. Nós podemos talvez dar respostas provisórias, superficiais, mas chega um momento em que cada um de nós passa por uma situação de perda, de dor e de sofrimento. Porém, em 1857, é enviado ao mundo o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, cuja a missão seria esclarecer a mente humana e consolar os corações que sofrem. Mas como? Como é que ela poderia fazer isso? Dando explicações racionais, claras, diretas e objetivas, e proporcionando aos seres que enfrentam o sofrimento em suas vidas uma sensação real e profunda de que eles não estão sozinhos. São acompanhados e amparados por outros corações, que muito os amam, e dentre os inúmeros trabalhos que foram entregues às mãos do codificador, um foi especial. Por quê? Direcionado a responder essas graves questões. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos, Kardec tocou nesse grande tema, o tema do sofrimento, o tema da dor, tema da distribuição desigual do sofrimento entre os seres humanos, o tema da prosperidade dos maus e da provação dos justos, e escreveu especialmente os itens 4, causas atuais das aflições, e os 6, nós estamos conversando hoje, que são as causas anteriores das aflições. E por curiosidade, esse capítulo 5 é o maior capítulo do Evangelho, onde Kardec colocou maior preocupação. Por quê? Porque a aflição atinge a todos nós que estamos aqui. E é um assunto bem complexo para ser compreendido, né, para ser digerido. Então ele deu uma atenção maior por esse capítulo. Eu não sei porque aqui em cima dá uma sede, hein?
nos apresentando duas situações. Algumas dores são vividas por nós e têm uma fonte nesta vida. As outras dores só podem ter sua causa em existências anteriores. Então, a doutrina nos traz alguns conhecimentos que vão nos auxiliar a entender, ou pelo menos começar a entender as causas das aflições. Primeira delas é o quê? A justiça de Deus. Deus é infinitamente justo, agindo sempre com retidão. A sua justiça é movida por sua essência de amor e bondade, oferecendo graça, misericórdia e, principalmente, segunda chance a todos. Criou leis, chamadas leis divinas, que é a expressão da sua vontade para a felicidade e o progresso de toda a humanidade. Ela não é um conjunto de regras arbitrárias, mas um princípio universal, perfeito e imutável, que governa tanto o mundo material quanto o mundo espiritual. No Livro dos Espíritos, temos a questão 614, onde Kardec pergunta aos espíritos: o que se deve entender por lei divina? E os espíritos respondem que é a lei de Deus, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Deus criou todos nós. Vocês já ouviram bastante isso aqui nas palestras, né? Simples e ignorantes, ou seja, nós não tínhamos conhecimento. Mas deu a cada um de nós uma missão, que é o quê? De nós nos esclarecermos e progredirmos na nossa caminhada, buscando o quê? A perfeição, porém ainda que relativa, porque perfeição total, somente Deus. Quando nós somos criados, as leis de Deus foram escritas na nossa consciência. Além disso, recebemos também o livre-arbítrio, para que cada um de nós construa o seu próprio caminho. Nós, espíritos em evolução, temos a liberdade de agir e de escolher. Entretanto, toda ação tem consequência. É justamente dessa realidade que decorre a lei de causa e efeito, tão enfatizada pela doutrina espírita. Quando vivemos em harmonia com a lei divina, nós encontramos paz interior, fortalecemos nossos relacionamentos, crescemos espiritualmente, contribuímos para o bem coletivo. Porém, quando nós nos afastamos desta lei, experimentamos dificuldades que funcionam como oportunidades educativas, passamos por dificuldades, aprendemos muitas vezes pela própria experiência a corrigir nossos caminhos. As leis de Deus são justas, porque além de nos fazer progredir, restauram os danos cometidos por nós e que nos levaram às aflições. Agora, um outro conhecimento para facilitar o nosso entendimento seria o quê? A reencarnação, que é a oportunidade de nós recomeçarmos. Kardec nos traz o tema das múltiplas vidas, que é o tema da reencarnação, que é inevitável, se quisermos entender as dores nesse mundo. A reencarnação é um dos pilares da doutrina espírita. Ela representa a oportunidade concedida por Deus para que o espírito evolua moral e intelectualmente, por meio de sucessivas existências corporais. Nós não somos o resultado de uma só vida. Uma só vida é insuficiente para explicar o que acontece conosco. A nossa vida pode ser comparada com um seriado. Cada existência é um episódio. A reencarnação não deve ser vista como um castigo, mas sim como a expressão máxima da justiça e misericórdia de Deus. Ela garante que todos nós, espíritos, tenhamos infinitas oportunidades de aprendizado, reparação de erros e evolução espiritual
ao longo de múltiplas existências. Agora, dentro da reencarnação, nós temos o quê? O esquecimento do passado, que é uma dádiva que nós recebemos. Alguns discutem sobre isso, né? Eu acho que é uma dádiva. Porque a pergunta é frequente, né? Se sofremos consequências de vidas anteriores, por que nós nos lembramos dela? Seria interessante, né? A gente reencarnar, lembrando o que aconteceu, seria mais fácil de consertar ou reajustar o nosso erro. Deus, na sua infinita bondade e justiça, nos permite recomeçar sem o peso da culpa, remorso ou rancores, garantindo a liberdade de escolha no presente. Imagine se nós recordássemos claramente o nosso passado, todos os nossos erros, todas as ofensas recebidas e feitas, e todos os desafetos de outras encarnações. Provavelmente teríamos muita dificuldade para recomeçar. O véu do esquecimento permite que construamos novas relações sem o peso constante das lembranças. Contudo, embora a memória consciente esteja apagada, permanecem em nós as tendências, os aprendizados, a consciência moral, as conquistas espirituais. O espírito esquece os detalhes, mas conserva a experiência. Muitos devem estar se perguntando: eu conseguiria viver com as minhas lembranças passadas? Ou, do que adianta passar pela aflição atual se eu não lembro o motivo? Dentro do nosso nível evolutivo, com certeza nós não conseguiríamos viver nessa encarnação se lembrássemos do que fizemos em encarnações passadas. Nós não temos estrutura para encontrar alguém com quem nós convivemos hoje que nos fez o mal, ou o contrário, que nós fizemos mal para ele. Por isso, é uma dádiva o esquecimento do passado. Outro conhecimento, como eu já falei para vocês, da lei de causa e efeito. Essa lei, ela ensina que toda ação, pensamento e sentimento produzem consequências, tanto na vida presente quanto em existências futuras. Essa lei não deve ser entendida como castigo ou recompensa arbitrária, mas como um mecanismo educativo que favorece o crescimento moral do espírito. O Espiritismo apresenta Deus como soberanamente bom e justo. Se Deus é bom, essas consequências têm sempre um propósito educativo e regenerador. Se Deus é justo, cada espírito deve colher os resultados de suas próprias escolhas. A lei de causa e efeito pode ser resumida pela conhecida passagem bíblica: a cada um segundo suas obras. E também pela afirmação de Paulo, o apóstolo, que está em Gálatas 6:7. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Essa colheita, citada por Paulo, nem sempre ocorre imediatamente. Muitas vezes, ela se estende através de diversas reencarnações. Eu falo isso porque às vezes a pessoa fala assim: mas eu não tenho aflição nessa vida. A vida é tão boa, tão tranquila. Você pode estar se preparando para uma próxima encarnação. Você está apto e preparado para passar pelaquela dor que você tem que passar. Então nós temos que pensar que as oportunidades de aprendizado, elas são em todas as nossas vidas. Não deixemos para trás. Mesmo que nós não tenhamos aflições, vamos trabalhar, depois eu vou falar mais para frente, no bem, no auxílio ao próximo, para que isso possa nos trazer benefícios e nos fortalecer para a caminhada a seguir. Vocês se lembram, né, que eu falei sobre o livre-arbítrio? Então, o livre-arbítrio implica responsabilidade. Cada decisão gera consequências que contribuem para o aprendizado do espírito. Assim, boas ações produzem paz, progresso e felicidade. Ações egoístas ou prejudiciais geram experiências que levam à reflexão e à reparação.
Não se trata de punição divina, mas de uma consequência natural das escolhas realizadas. Agora vamos falar um pouquinho das aflições. Ninguém atravessa a existência sem enfrentar dificuldades. Alguém passa a existência sem dificuldade? Ninguém aqui tem dificuldade, né? Ninguém nunca teve dificuldade. Então, para vocês verem que nós estamos num planeta de provas e expiações, aonde as dificuldades vão ocorrer, nós teremos que ultrapassá-las. Isso é normal para nós como aprendizado. Nesse mesmo capítulo, Kardec traz que a felicidade não é deste mundo, que sintetiza a realidade da Terra como sendo o quê? O mundo de provas e expiações. A verdadeira felicidade plena e inatingível aqui, pois dependemos do progresso moral do planeta para nós alcançarmos essa felicidade. As aflições podem surgir de diversas maneiras: doenças, perdas afetivas, problemas financeiros, conflitos familiares e etc. Muitas dessas situações decorrem naturalmente de escolhas feitas na vida atual. Se abusamos da saúde, podemos adoecer. Se cultivamos desentendimentos, podemos colher conflitos. Mas Kardec nos convida também a refletir sobre um outro aspecto. Existem sofrimentos cuja causa não parece estar nessa vida, e sim em vidas passadas. Por exemplo, uma criança que nasce com grave deformidade, uma pessoa que enfrenta limitações desde o berço, alguém que, apesar de agir corretamente, passa por duras provações. Como compreender essas situações sem atribuí-las ao acaso ou à injustiça divina? Que é o quê? O enfrentamento das aflições. E como devemos enfrentar essas aflições? Diante dessa compreensão, surge uma questão prática. Como devemos agir quando a aflição chega? Primeiro, principalmente, evitando a revolta. A revolta não diminui o nosso sofrimento, pelo contrário, ele amplia a nossa aflição. A aceitação não significa passividade. Significa compreender que existe um propósito maior, mesmo quando ainda nós não o enxergamos. Toda dificuldade pode nos ensinar algo. Paciência, humildade, principalmente resiliência, compaixão e desapego. Segundo, cultivando a fé raciocinada. A doutrina nos traz uma fé que não é uma fé cega, é uma fé raciocinada. Você confia porque tem uma base de conhecimento. Você não sabe qual é a razão exata daquele sofrimento ainda, mas você, que tem uma razão, você sabe que tem a lei divina, sabe que existem múltiplas existências e que elas são todas o quê? Solidárias, uma auxilia a outra. Fé verdadeira é a fé que remove montanhas. Está no Evangelho, capítulo 17. Vocês lembram que ele fala que é a fé que move montanhas, que é a fé verdadeira. O resto que nós temos aqui de fé é treino. Nós estamos trabalhando para termos a fé verdadeira. No mais, todas as práticas são apenas oportunidades que o Criador nos dá de adquirir provisão e preparo espiritual para os momentos de dificuldade. A fé nos convida à reflexão. Quando entendemos que a vida continua e que nada acontece fora das leis divinas, encontramos mais serenidade para enfrentar os desafios. Agora, para nós termos o quê? Um caminho para diminuirmos a nossa aflição, a melhor forma de lidar com as consequências do passado é praticar o bem no presente. Cada ato de amor representa um passo na evolução do espírito. A caridade consola quem sofre, fortalece quem ajuda, harmoniza a consciência, cria novas oportunidades de crescimento. Lembremos da frase do Chico: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim.
A cada dia recebemos novas chances de semear compreensão, respeito e fraternidade. Agora, para fazer uma reflexão final sobre o assunto, nossa existência atual é apenas um capítulo da trajetória imortal do Espírito. As aflições que enfrentamos hoje são experiências transitórias destinadas ao nosso aperfeiçoamento. Nada escapa à justiça e ao amor de Deus. Nenhuma dor é eterna, nenhum sofrimento é inútil, nenhuma lágrima fica sem amparo. Que possamos sair dessa reflexão um pouco mais confiantes na justiça divina, mas compreensivos diante das dificuldades do próximo e mais dispostos a aproveitar as oportunidades de evolução que a vida nos oferece. Muito obrigado pela atenção e que Jesus nos abençoe e nos guarde na sua paz. E assim, reflexionando sobre tudo que o nosso amigo Marcos nos falou, vamos nos preparar para esse momento da vibração e do passe. Tome uma posição confortável, feche os olhos, imagine aquela música no começo que falava quanta luz caindo sobre nós. Respire calma e profundamente. Vamos nos envolver com a luz divina. Visualize um lugar calmo junto à natureza. Imagine seus pés na areia branca de uma praia, onde no horizonte vemos a linha onde o mar se junta ao céu, num ambiente de paz e serenidade. Respire e em prece vemos a presença do Mestre Jesus, que com suas amorosas equipes de luz caminham em nossa direção. Certos da presença, proteção e permissão das equipes de luz, iniciamos o tratamento do passe que os médiuns tão amorosamente se prepararam para nos transmitir. Sinta uma brisa leve que toca o seu corpo. Essa brisa que leva embora as nossas dores, angústias, ansiedades, todo e qualquer sentimento de desarmonia que nos aflige. Respire. Vamos sentir leveza, paz, harmonia, harmonia com a vida e com Deus. Sinta o calor dos raios do sol que aquecem nosso coração, nosso espírito, revitalizando, curando, tratando, suprindo nosso corpo físico, mental e espiritual de todas as nossas necessidades, pois o Pai Maior sabe o que nos falta ou o que cura a cada um de nós. Confie, sinta paz, sinta leveza, a certeza de que estas energias percorrem todo o seu corpo, dando-te equilíbrio, força e sustentação aos obstáculos da vida. Essas energias chegam também aos nossos lares, clareando todos os ambientes, removendo qualquer miasma que esteja impregnado, beneficiando a todos que compartilham de vossa casa e em todos os lares vizinhos ao vosso lar. Entram em nosso ambiente de trabalho, chegam àqueles que fazem parte do nosso dia a dia. Vamos direcionar também essas energias curadoras àquela pessoa em especial, parente, amigo ou colega que conhecemos e sabemos necessitado de tais bênçãos.
Que, acima de tudo, saibamos aceitar os obstáculos como forma de aprendizado, com paciência e resignação, como nosso amigo nos ensinou. Envolvemos agora em vibrações de gratidão e luz todos aqueles que executam atividades pelo bem coletivo. Vibramos por quem produz nossos alimentos, nossas roupas, nossos medicamentos, por quem cuida do fornecimento de água e de luz, pelos que conduzem os transportes coletivos e por aqueles que fazem as entregas em nossas casas. Reconhecemos que o nosso trabalho individual interage pelo bem coletivo quando é feito com amor. Que cada um desses trabalhadores seja fortalecido em sua jornada diária. E assim, nos sentindo revitalizados, nos tornamos agora instrumentos para distribuir o que recebemos. Vamos tirar de nós o que temos de melhor, de nossa mente, de nosso coração. Vamos juntos imaginar essa luz que sai da nossa mente, do nosso coração, em direção ao universo. E com essa força de luz, unidos, vamos vibrar. Vibrar para que essas energias restauradoras sejam derramadas sobre o planeta Terra. Imaginem uma luz azul ao redor do nosso planeta. Enviamos uma vibração muito especial a todos os indivíduos que se encontrem em países que no momento estão enfrentando as dores e os horrores da guerra. Que o amparo espiritual alcance cada família, cada refugiado e que cada coração aflito nessas regiões, trazendo proteção e o sopro de esperança, dando luz e orientação aos governantes em todos os países, orientando-os em suas decisões que a tantos afetam. Que a população em geral seja tocada pela necessidade de vigilância constante e prática do bem. Que a harmonia e a paz do universo entrem em contato em todos os ambientes que hoje sofrem com o momento que estamos atravessando. Que adentrem os hospitais, abraçando as equipes médicas que tanto têm se dedicado à recuperação das vidas humanas. Vibremos pelos doentes, pelos que estão sendo medicados, pelos que estão na UTI, pelos que estão na fila de espera e aos que foram para casa e estão se restabelecendo. Vibremos por aqueles que se encontram em casas para recuperação mental e emocional, enfrentando a depressão, a ansiedade e outros distúrbios. Que a serenidade do Mestre acalme essas mentes e traga o reequilíbrio. Vibremos com profundo amor e misericórdia pelos suicidas e pelas suas famílias que tanto sofrem, tanto os que se encontram no plano espiritual, necessitados de imenso amparo, quanto por aqueles que encarnados pensam em desistir da vida. Que a luz da esperança dissipe essa escuridão. Vibremos com muita intensidade por todos os nomes que foram colocados em nossas urnas de pedidos, tanto pelos irmãos encarnados como pelos desencarnados. Que cada solicitação receba a resposta e o remédio fluídico adequado, direcionando as nossas preces e energias aos espíritos sofredores, aos que vagam em dor, aos que ainda não encontraram o caminho. Que as equipes socorristas os recolham nos hospitais espirituais. Vibremos pelos que estão desempregados, para que haja uma nova oportunidade de auxílio. Vibremos pelos asilos e orfanatos, onde idosos e crianças se sentem isolados e carentes de amor. Vibremos pelos presídios, para que eles tenham uma nova oportunidade de renovação. Vibremos por aqueles que se encontram nas ruas, abandonados e sem um lar,
por aqueles que se envolveram em vícios e drogas. Vibremos pela nossa casa, paz e amor em Jesus, pela Caspage, pela Crepage, por todos os dirigentes, trabalhadores e frequentadores. E em seguida, vamos abençoar as nossas águas, que todos os reservatórios, os filtros sejam agraciados, que as equipes trabalhadoras do plano espiritual adicionem a elas energias restauradoras, paz, harmonia e esperança. E assim, vamos pedir humildemente que o Pai, de infinito amor, bondade e misericórdia, que nos amparou até aqui, agradecemos a todos os espíritos, a todos os mentores que nos orientaram no trabalho de hoje. Obrigado por mais um trabalho, obrigado pelo aprendizado, que sua luz nos guie pelos caminhos corretos, que possamos de coração nos transformarmos moral e espiritualmente para chegarmos mais perto de Ti. Que o Senhor nos proteja, nos guarde e nos guie. Que possamos nos encontrar na próxima terça-feira. Que assim seja. Boa noite a todos, muita paz, até a próxima terça. Paz e amor em Jesus.